Olá, a graça e a paz. Sou o professor Paulo Azaf. Esse é o módulo de Cristologia e hoje nós vamos para a nossa penúltima aula sobre a expiação vicária. Te convido, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta aula. Te agradecemos, Senhor, por este curso, por esta oportunidade de aprendermos mais de Ti. Senhor, te pedimos que o que nós aprendermos aqui através desta aula seja enraizado em nosso coração, possa tocar os nossos corações e transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Amém? Então hoje nós vamos ver sobre a expiação vicária. E antes de mais nada, é importante dizer que a ideia de substituição ela é profundamente enraizada no ensino do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele fala sobre essa ideia de substituição. Nós não podemos eliminar de nossa teologia essa ideia, porque toda a Bíblia fala sobre ela. Não podemos tirar de nossa teologia, de nossa cristologia, a ideia de substituição. E para muitos críticos, muitos céticos, esta ideia é bárbara, é pré-científica, não tem nada a ver, e criticam a Bíblia, e criticam essa ideia de substituição. Mas a Bíblia, ela ensina claramente esta ideia. Ou seja, um substituto teve de derramar sangue inocente por outros. Um substituto morreu no lugar de outros. E entre os títulos que o Novo Testamento dá a Jesus, um deles é o de segundo Adão, o último Adão. E é isto que Cristo fez. Ele é o nosso representante. Assim como Adão, ele era o representante da raça humana e por meio dele toda a humanidade caiu, toda a humanidade pecou através da sua desobediência. Da mesma forma, agora, por meio de outro homem, Jesus Cristo, o Deus homem, o Filho de Deus, o segundo Adão, nós temos a salvação. A redenção vem por meio de representação. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Através da obediência de Cristo, nós temos redenção e perdão. Através da desobediência de Adão, nós tivemos a queda, a perdição. E através da obediência de Cristo, nós temos a redenção e o perdão. É isso que Cristo fez, o Adão bem-sucedido. E na aula de hoje nós vamos ver sobre a remoção de pecado, porque foi isso que Cristo fez na cruz através da sua expiação. No Antigo Testamento, o conceito de expiação ele era desenvolvido em Israel através de um elaborado sistema de sacrifícios. Ou seja, no dia da expiação anual, os sacrifícios envolviam vários animais, como está detalhado em Levítico capítulo 16, e o sumo sacerdote ele fazia um sacrifício por ele mesmo, por causa de seus pecados, e depois 2 bodes eram trazidos para ele. Um bode, ele lançavam sortes sobre este bode, e esse procedimento, ele a um dos bodes, nos dá o conceito de bode expiatório, né? É uma pessoa culpada em vez das outras. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele bode, simbolizando a transferência, a imputação dos pecados do povo para aquele bode. Aquele bode era levado para o deserto, longe da presença do Senhor, longe da presença de todos, ficava isolado e carregava os pecados do povo e levava para longe. No entanto, essa era apenas uma parte da expiação do Antigo Testamento. A outra parte envolvia a imolação, o sacrifício que era feito com o outro bode. O outro bode era morto, era sacrificado, e o sangue do segundo bode era aspergido no propiciatório, na tampa da arca da aliança, complementando assim o ato da expiação, no dia da expiação anual. E já no Novo Testamento, nós somos lembrados que o sangue desses animais substitutos, eles eram apenas sombras de uma realidade futura, como está em Hebreus 10, do 1 ao 4. Ou seja, o valor desses sacrifícios expiatórios do Antigo Testamento estava na maneira como eles representavam algo maior do que eles. Eles eram sombras.
As pessoas eram justificadas não por causa desse sacrifício, mas por acreditar no sacrifício futuro que viria. O sacrifício qual esse sacrifício de animais apontava, o sacrifício de Cristo na cruz. Eles recebiam a expiação genuína através da expiação feita por Cristo, que seria feita mais tarde, alguns anos depois. Esses rituais, eles apenas apontavam, eram apenas sombra para o sacrifício maior, que seria o do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, na cerimônia do Antigo Testamento, essa ideia de substituição era central, eles entendiam muito bem isso. Deus estava dizendo ao povo de Israel: olha, vocês pecaram contra mim, vocês cometeram ofensas contra mim, e a lei exige a morte de vocês, mas eu aceitarei a morte de um substituto. Eu aceitarei que alguém morra no lugar de vocês. E os animais representavam isso, e Cristo depois veio eficazmente fazer esse sacrifício. Então, na segunda parte da aula agora, nós vamos ver sobre o que é a expiação e a propiciação. Porque a Escritura fala sobre esses dois aspectos distintos, né, da ação de Cristo na cruz. Expiação e propiciação. A expiação é a remoção da culpa de alguém. Ou seja, esse aspecto é visto no drama do bode expiatório, que nós vimos agora há pouco. É a dimensão horizontal, ou seja, o pecado do povo era transferido para aquele bode e depois o bode levava embora os pecados, quando era removido da presença de Deus e levado para o deserto. Os nossos pecados foram transferidos para Cristo. Ele, o Cordeiro de Deus, tomou sobre si a nossa culpa. Ele se tornou o carregador de pecados. Ele levou sobre si a nossa maldição. Ele levou sobre si o nosso pecado. Deus o fez pecado por nós, como diz o apóstolo Paulo. E assim as profecias relacionadas ao servo sofredor, que estavam lá em Isaías 53, se cumpriram. Versículo 5: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é a expiação, a remoção da culpa de alguém. Jesus ele fez isso por nós na cruz. E a propiciação já é a dimensão vertical, ou seja, no ato de propiciação, a ira justa de Deus é apaziguada. A justiça de Deus é satisfeita. Não só o pecado é removido, como também a punição pelo pecado é aceita por Deus. Deus, ele pune o pecado. Nós temos uma obrigação moral diante de Deus, por causa de nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, e esse preço precisa ser pago. E a propiciação nos ensina que Cristo pagou esse preço. Cristo sofreu o nosso sofrimento, ele morreu a nossa morte. Não somos capazes de nós mesmos pagar por este preço. Era uma dívida muito alta, mas Cristo quitou essa dívida. Ele rasgou o escrito da dívida, como diz também o apóstolo Paulo, por nós. Nós não precisamos mais pagar. Nós tivemos um substituto que pagou em nosso lugar. Ou seja, na expiação ele removeu a nossa culpa e na propiciação ele apaziguou a ira de Deus, ele satisfez a justiça de Deus através do seu sacrifício. Então o âmago da questão é: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Quando o apóstolo Paulo ele sonda as profundezas disso, da expiação, ele chega a esse conceito da maldição. O preço pelo pecado é experimentar a maldição de Deus. Cristo se tornou maldição, foi entregue aos gentios, aos ímpios, por nós, em nosso lugar. E é significativo Cristo não ter morrido pelas mãos do seu próprio povo, mas por gentios, povos considerados impuros, que habitavam fora do arraial. Ele não foi sacrificado em Jerusalém, mas foi fora de Jerusalém, no Gólgota. Era fora dos limites de Jerusalém. Ele tinha de ser levado para fora do arraial. Como aquele bode, o pecado ele isola de Deus, ele afasta de Deus. Cristo ele foi sacrificado longe da cidade de Deus, Jerusalém, a cidade santa. Ele foi sacrificado fora dos limites do arraial por causa do pecado. Por isso ele bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi abandonado porque a penalidade do pecado é o abandono de Deus.
é a separação, você ser cortado. E isso Cristo foi naquele momento em nosso lugar. Ele foi cortado da terra dos viventes para que nós não fôssemos cortados da presença de Deus. Cristo, ele fez isso por nós. É sobre isso que a expiação vicária diz. É sobre isso que a expiação, a propiciação ensina. Cristo morreu em nosso lugar. Ele apaziguou, ele satisfez a ira, a justiça de Deus. Amém? Esta foi a aula de hoje. Que Deus te abençoe. Até a próxima e tchau, tchau.